Opa, e aí galera, fazendo esse vídeo aqui para falar do Gloomhaven. É um jogo aí que eu vou tentar focar mais nas regras do que na ambientação, e nas histórias, nos textos escritos. Jogo muito legal ele, para quem curte um RPG aí, acho que vale muito a pena. E para quem curte jogos de aventura aí também é uma grande pedida. É, Esse jogo tem uma ambientação muito forte aí no mundo de fantasia aí, meio medieval e tal, magia e essas coisas malucas aí. Enfim, eu vou estar mostrando aí mais ou menos alguns componentes e depois eu vou falar especificadamente aí sobre as regras do jogo, tá? Então o jogo aí vai ter uns personagens iniciais, onde nós temos 6 classes iniciais, cada uma representada por um ícone diferente, né? Então, quando você estiver no jogo físico, você for jogar o game, você vai ter que reunir todos os componentes com aquele tipo de ícone que são dos respectivos personagens, né? Então, quando você vai montar o setup do game, você vai ter que separar a carta do personagem, onde vai ter ali uma historinha na parte de trás e tal, e vai ter, no jogo físico, vai ter um marcador aqui de experiência do lado direito e vai ter um marcador aqui embaixo aqui de pontos de vida também. É, Então cada personagem ele vai ter algumas características, né, próprias dele, como quantidade de cartas que ele vai ter durante as aventuras. Então quando essa quantidade de cartas chegar a zero, cada personagem ele fica exausto, né? Então ele sai ali daquela rodada. Então o intuito aí dos jogadores é conseguir completar o cenário antes que esse exausto ele alcance todos os jogadores. Se todos os jogadores ficarem exaustos, o cenário é perdido. Enfim, depois eu falo mais sobre isso. Cada personagem vai ter sua miniatura. Cada personagem vai ter o seu deck de modificadores de ataque, vai ter as suas cartas de ações iniciais e as suas cartas de ações que você vai colocando, acrescentando, né, no seu deck, melhorando a força do seu deck de acordo com o nível que você tiver. Igual aqui é uma carta de nível 9. Cada personagem vai ter também as suas cartas de modificadores de ataque, então outro componente que você vai separar pelo ícone do personagem que você está jogando, né? Então, personagem, tudo que é do personagem vai ter o seu ícone mostrando nele, como também sua carta de personagem, né? Onde você vai colocar o nome do seu personagem, tem o nome da classe dele ali em cima e os upgrades que você pode fazer nele aí, depois eu vou falar sobre isso, tá? Enfim, você separando ali o personagem que você quer jogar, eu separei 4 aqui diferentes aqui com habilidades um pouco diferentes, né? Uma dos outros aí para poder estar explicando melhor as regras. Enfim, além aí do personagem e seus componentes, a gente ainda tem a ficha, né, dos inimigos. Então cada inimigo que existe no jogo, ele tem o componente de ficha, né? Onde nesse componente da ficha ele é dupla face, então ele vai variar do nível 0, né? Que é o inimigo, até o nível 7. Aqui, tá? Além disso, em cada nível do inimigo, ele tem o lado normal e o lado elite. Então, o elite é sempre a parte mais forte do inimigo, tá? Então, para esse primeiro cenário que a gente vai jogar, o inimigo ele vai estar level 1. Para não confundir os jogadores, eles querem se saber aonde que vai olhar, o jogo ele tem esse componente aqui, que ele além de cobrir o, os lados que não vão ser utilizados,
ele ainda tem a função de ser um marcador de dano, de status que cada inimigo está sofrendo. Por exemplo, na miniatura do inimigo a gente tem um número nela, né? No jogo físico vai ter um número pequenininho em cada miniatura, que está um número ali para cima. Então essa é a miniatura número um, essa é a miniatura número 6, número 2. Então se você for causar dano, por exemplo, na miniatura número um, você vem aqui no número um dela aqui e coloca a quantidade de danos. Então você pega uma quantidade de token de danos aqui, ó, e coloca no inimigo que você aplicou o dano, né? Tem no jogo físico, eu acredito que tem tokens de três tipos de dano, né? Tipo assim, dano um de dano, 5 de dano e 10 de dano. Mas aqui no jogo eletrônico dá para você colocar um token só e ir somando o dano ali que o bicho está tomando. Então se o bicho tomar a quantidade de dano que ele tem de vida, ele morre. Então aqui, por exemplo, o bicho normal de nível 1 tem 5 de vida e o Elite tem 7 de vida. O normal tem 2 movimentos e o Elite tem 2 movimentos. O normal tem 2 de dano e o Elite ele tem 3 de dano. O normal ele ataca do range 4, então ele é um arco, né? Ele usa arco, então ele ataca até range 4, ou seja, 4 espaços distantes dele. E o Elite ataca até 5 espaços distantes dele, tá? Então, basicamente isso, os ícones aqui. Se tiver alguma resistência, alguma coisa diferente, vai vir escrito ou o desenho estipulado aí no ladinho da ficha. Cada inimigo tem um deck de cartas, então, por exemplo, cada inimigo ele vai agir de um determinado jeito no jogo em cada turno. Então, por exemplo, aqui nesse cenário aqui que a gente o primeiro cenário do jogo, na primeira sala tem vários guardas bandidos aí. Então esses guardas bandidos, eles têm o deck deles, cadê aqui o deck deles? E no deck deles, quando você compra uma carta no início do turno, todos os guardas bandidos vão ter essa mesma ação, tá? Então eles não vão andar no turno, eles vão ter shield mais um, então eles vão resistir o dano 1 durante aquela rodada. O ataque deles vai ser, não vai ter nenhum modificador no ataque deles, então eles só vão, como eles não vão andar, eles vão bater só em quem tiver adjacente a eles. Além disso, essa porrada que eles der vai dar poison na galera, tá? E a outra informação que tem na carta é o número de iniciativa. Então, isso que vai determinar se o inimigo vai agir antes ou depois dos heróis, tá? Então, esse número de iniciativa vai variar de acordo com a carta e com os inimigos que você está enfrentando, tá? Então, se tiverem vários tipos de inimigos diferentes, a gente vai comprar uma carta para cada um e todos os inimigos daquele tipo vão agir daquela maneira. Nós temos ainda o modificador, né, de ataque ali dos inimigos, que é o mesmo dos jogadores, contendo 20 cartas. E a diferença aí do deck dos inimigos para o deck dos jogadores é que o deck dos inimigos vai ficar fixo essas 20 cartas. Já o deck dos jogadores ele pode fazer de acordo, né, com ele vai subindo de level. Aqui na ficha de personagem ele pode adicionar novas cartas aí nesse deck de modificação, igual aqui, remova uma carta -1. Tem um que troca uma carta -1 por uma +1. Então, mais ou menos isso. Então, vai ficando cada vez mais poderoso o herói. Esse deck de modificação de batalha, ele tem algumas cartas, né, que podem influenciar muito durante a luta. Então, vou separar aqui as cartas do mesmo valor, só para vocês terem uma ideia mais ou menos aí do que esperar no deck.
Então nós temos aí dessas 20 cartas, a gente tem uma carta com -2, então uma carta muito ruim. Uma carta que vai errar o golpe, então duas cartas muito ruins. Uma carta excelente, que é uma carta que vai duplicar o seu dano. 6 cartas que não vão nem acrescentar e nem diminuir o dano que você vai causar. 5 cartas que vão tirar 1 de dano, do dano que vai causar. E mais... Opa! 5 cartas que vão acrescentar 1 de dano e uma carta que vai acrescentar 2 de dano. Totalizando aí as 20 cartas de todos os decks. No início do jogo aí, tanto o deck dos inimigos quanto o deck dos personagens vão ter as mesmas 20 cartas, tá? Nós ainda temos aí de componentes as cartas de itens que vão ser comercializadas na cidade. Então, dependendo aí do nível de prosperidade da cidade, a gente vai acrescentando novos itens. No início do jogo vai ser, acho que até da 1 até a 34, acho que é isso, né? Da 1 até 34, deve dar uns 15, 16 itens diferentes. É porque tem umas cartas que tem igual por exemplo aqui, ó, esse item 1 aqui, ó, tem 2 itens nível 1, 2 itens do mesmo, né? Duas botas aqui da mesma. Então, para saber quantos itens tem daquele determinado, na própria carta já fala, né? No jogo físico aqui, ó. Então, essa carta aqui, ela é uma de duas, e essa carta aqui é a duas de duas, tá? Eu vou explicar sobre os itens depois, mas enfim, só terminando de falar aqui sobre os componentes do jogo. Então, aí, à medida que a cidade for progredindo, você vai adicionando novos itens para ser comercializados na cidade. Nós ainda temos algumas cartas que são adicionadas no decorrer do jogo. As mais importantes aí, eu vou tentar falar aí da maioria delas nesse vídeo. Mas as mais importantes são os objetivos de batalha. Então, não, objetivo de batalha não, quests pessoais. Então, no início do jogo, cada jogador vai pegar duas dessas cartas aqui e vai decidir ficar com uma delas. E o que essas cartas são? É um propósito do personagem estar jogando. Ele está nesse caminho aí de ser um mercenário. Então, cada carta vai ter um texto, tá? Explicando o porquê do personagem estar ali naquela história, e vai ter um objetivo. Então, matar essa quantidade de bandidos ou cultistas. Se você conseguir completar o seu objetivo pessoal, você vai aposentar o seu personagem, que eu vou estar explicando depois, e você vai adicionar uma nova classe no jogo. Então aqui é um novo ícone, aqui para você ver, ó. Vamos aqui ver aqui os ícones das classes que já vem no jogo aqui, só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Ai meu Deus. Então nós temos no jogo esses ícones aqui. Então a gente, completando essa quest pessoal, a gente vai adicionar um novo ícone no jogo, ou seja, uma nova classe. A gente vai pegar e vai colocar aqui. E essa classe vai estar disponível para qualquer jogador aí que precisar pegar uma nova classe. Você pega uma nova classe quando você aposenta o personagem, tá? Então isso aí é muito legal no jogo, porque o jogo ele realmente é muito grande. Se você for jogar ele no modo campanha, né, você pode jogar o jogo tanto em modo campanha quanto em modo por capítulos, né? Assim, você escolhe um capítulo lá e pega os jogadores lá e tal, não sei o que, você pega uns jogadores casuais e joga ali só para divertir e tal, conhecer o jogo. Mas jogando no modo campanha, essa questão aqui da quest pessoal é muito legal e faz com que você conheça aí todas as classes e destrave novas classes também, né? Além dessa quest pessoal aí, a gente tem os objetivos de batalha. Na quest pessoal, o jogador que completar essa quest pessoal, a carta é retirada do jogo, tá? Então, quando ele for pegar um novo personagem, ele pega uma nova quest de
de pessoal e aquela que ele completou antes não vai ser completada por ninguém, que é retirada do jogo. Tem os objetivos de batalha. Nós temos as cartas de maldição, que eu vou falar depois. Monstros randômicos que podem aparecer de acordo com algum evento do jogo. Localizações randômicas também, coisas que podem aparecer aí no jogo. Mais uma vez aí dungeons randômicas que podem aparecer aí no cenário que você tiver. E o que mais vai usar assim no jogo é os eventos de cidade e os eventos de estrada. Toda vez que você voltar de uma quest para a cidade, você vai fazer um evento de cidade. Então, dessas 30 cartas aqui iniciais aqui, você embaralha elas e faz aquele evento de cidade. Tem alguns eventos que você completa ele e retira ele do jogo. E alguns eventos que você completa ele e embaralha de novo no deck. Então, esses eventos, eles são mais ou menos, você lê o textinho ali, falando a história que está contando, e tem duas opções. Aí, dependendo da opção A ou da opção B que você escolher, você vira a carta e lê o resultado ali da sua escolha. Mesma coisa, eventos de estrada. Só que no jogo não são apenas essas 30 cartas que você vai ficar fazendo de evento, né, de cada um. À medida que você vai progredindo no jogo, você vai destravando novas cartas. Então você vai adicionar, por exemplo, você vai adicionar da carta igual aqui, vai dar 1 até a 30. Aí você faz um determinado conquista lá no jogo que vai fazer você destravar da 31 até a 39, por exemplo. Então você pega essas cartas, adiciona ali e continua embaralhando. Então, a cada progressão que você vai fazer, é a mesma coisa no evento de cidade. A cada progressão que você vai fazendo aí no jogo, vai adicionando novas coisas para você, novas possibilidades para você estar se divertindo cada vez mais. É, Nós ainda temos a questão aí da bênção, né? Que diferente do curse lá, eu vou explicar essas coisas depois. Diferente do curse te dá uma coisa boa, e nós temos o curse aqui também, né? De novo. Tá, ok. Nós temos os monstros, né, diferentes no jogo. Então os monstros com os bosses, né? Então os bosses é mais um monstro específico que você tem que matar para completar o cenário. Além disso, a gente tem o mapa, tá? E o que eu acho legal do mapa é que à medida que você vai progredindo no jogo, você vai colocar uns adesivos aí no jogo físico para mostrar os conquistas que você alcançou. Como eu falei anteriormente, dependendo das conquistas que você vai alcançar, vai incrementar mais coisas no jogo, inclusive novas classes. E você vai ter uns adesivos também para poder colocar no mapa do jogo. Lugares que você visitou, quests que você completou. Então você vai ter, por exemplo, quer ver, ó, aqui, ó, vamos supor que a gente tivesse completado uma quest do número 69. Então a gente destacaria no jogo físico esse adesivo e colaria aqui em cima, só para tipo, mostrar que a gente foi lá. Então mais ou menos isso, tá? Nós temos também isso aqui é tipo como se fosse um tile de elementos, né? Então ele tem duas informações, a posição dos elementos e a quantidade de rounds. Tipo assim, alguns cenários podem ter, né, alguma quantidade de rounds para você finalizar. Então isso aqui pode influenciar em algum cenário. Sim, nos cenários iniciais isso aqui não influencia em nada. Mas essa parte de baixo que vai influenciar em todos os cenários. Por exemplo, quando o elemento ele está aqui na parte inerte aqui, ele não influencia em nada do jogo, ou seja, o elemento está tipo dormindo. Então, quando o jogador ele habilita algum elemento, ele vai para a parte forte. E toda vez que todo round ele vai diminuir em uma
uma dessas colunas. Quando ele chega aqui, ele fica inerte de novo e não pode ser usado. Então os jogadores eles podem usar ou na parte forte ou na parte waning. Waning. Eu não sei a tradução disso não. Enfim, um jogador que ele despertou o elemento aqui no Strong, ele não pode usar o elemento naquele mesmo round. Ele tem que esperar o próximo round, quando tiver aqui no Waning, para ele usar. Mas se ele habilitou no Strong, outro personagem pode utilizar lá no Strong, tá? Ok, isso aí. Nós temos ainda a ficha de grupo, né? Onde o grupo pode ter um nome. Estão jogando sério, vamos dar um nome aí do grupo aí de Porras Loucas. Tá, beleza, coloca o nome do grupo ali, a última localização que vocês foram, algumas notas aí de só para esclarecer, né, e tal. Ok, tudo bem, tranquilo. Então esses aí são mais ou menos os componentes do jogo, tá? Além disso tudo que eu falei, nós ainda temos a questão aí dos tiles, que eles vão variar de acordo com o cenário que você estiver jogando, tanto na variedade na posição dos tiles, quanto na variedade de coisas que vai ter lá. Por exemplo, nesse tile inicial a gente tem armadilha, a gente tem as mesas, a gente tem moedas aqui jogadas no chão e a gente tem vários monstros, como também tem portas. Quando a gente inicia o cenário, todas as portas estão fechadas. Então, por exemplo, todos esses monstros que estão spawnados aqui, eles não têm influência direta no jogo. Já que, o game em si só habilita aqueles inimigos quando um jogador vai lá abrir a porta, tá? É, os jogadores têm que tentar completar o cenário o quanto antes por causa da exaustão, né? Se todos os personagens ficarem exaustos, o cenário acaba e aí os personagens têm que começar de novo. Tá. Então, vamos falar um pouco aí sobre os cenários componentes, tá? Quando a gente vai decidir o cenário que vai jogar, ou a gente está fazendo a progressão lá do, do modo campanha, a gente vai ter uma historinha, né, no modo campanha, não sei o que, os caras foram lá atrás de uns bandidos que roubaram um troço, babá. Ok. A gente tem aqui um resto da história depois que a gente passar do marcador 1, ou seja, depois que a gente abrir essa porta aqui, a gente vai ler esse resto aqui e tal. Então aqui é mais para ambientação, ok. Quais são os pontos importantes que a gente tem que ver aqui? Quais os tiles que a gente vai utilizar para o mapa? Então, cada tile ele vai ter o número correspondente a ele aí, em algum canto do tile. Então o jogador vai separar aqueles tiles marcados e vai separar os inimigos com suas respectivas cartas, suas respectivas fichas, vai separar os inimigos, vai separar o token de tesouro, vai separar o token de armadilha e vai separar o token de mesa. Então aqui fala um token de tesouro, 2 tokens de armadilha, 2 tokens de mesa. Ok, depois que ele separar, ele vai posicionar os tokens ali como está disposto no mapa. Ok, também. Tendo isso em mente, a gente tem que verificar a quantidade de jogadores que a gente vai jogar, tá? Vamos supor que a gente vai jogar de 2 players. Então a gente tem que olhar os tokens, né, de acordo com essa posição. Se estiver jogando de 3 players, a gente vai olhar os tokens, as cores dessa posição. Se a gente estiver jogando com 4 jogadores, a gente vai olhar dessa posição. O que quer dizer cada uma dessas cores? Se tiver preto, ou seja, se estiver jogando de 2 jogadores e for preto, a gente não vai ter nenhum inimigo aqui, não vai ter nenhum inimigo aqui, não vai ter nenhum inimigo aqui nem aqui. Então vai ter só esses 3 aqui, onde vai ter 2 normais, que é o token, que é o lado branco, vai ter 2 normais e um elite. Então voltando,
Se a gente vai jogando de 3 jogadores, então vai ter um normal aqui, vai ter um normal aqui, vai ter um normal aqui, não vai ter nenhum monstro no meio, vai ter um normal aqui, vai ter um normal aqui. Então vai ter só monstros normais, 6 monstros normais. Ah, beleza, e 4 jogadores, como é que vai ter? Então vai ter um normal aqui, um elite aqui, um normal aqui, um normal aqui, um elite aqui. Vão ter 6 inimigos, só que só e 2 elite, tá? Então, complicado pra caramba. Ah, e quanto de vida e quanto de life que esses elites vão ter? Pô, aí é simples demais. A gente vem aqui, não, aqui é o arqueiro, né? A gente tem que ir no bandido. Então, o guarda bandido, ele vai ter 9 de vida, cada elite. Ele vai ter absorção de dano mais 1. Ele vai ter 2 de movimento e somente ataque melee 3 de dano, já que não tem nada aqui no range de ataque. Ok, então beleza. A gente já sabe ali a disposição das peças que a gente vai colocar ali na primeira parte do cenário. Esses espaços aqui falam que qualquer um desses espaços a gente pode iniciar o jogo. Aqui no mod aqui tá falando que é os espaços iniciais, beleza. Então você vai pegar a sua miniatura ali e vai colocar em um desses espaços que está mostrando ali como espaços iniciais. Tá? Ah, vamos colocar ali. Como aí está um cenário já montado para 4 jogadores, então vamos deixar desse jeito aí. Então, beleza. Então cada jogador escolhe ali onde ele vai iniciar o jogo e ok, tranquilo. Então mais ou menos esse aí é o setup inicial do jogo. Mesma coisa ali, ó. Então como a gente fez um setup para 3 jogadores, 4 jogadores, e só nessas peças aqui a gente praticamente acabou com os monstros, né? Que deve ter muitas miniaturas aqui. Então a gente vai colocar as peças aqui depois que a gente terminar aqui, ou depois que abrir a porta. Por quê? Aqui a gente vai ter mais 2 normais e um elite aqui. Então provavelmente o cara ele só vai abrir essa porta quando ele tiver matado alguns aqui, né? Não é possível que o cara já vai chegar e abrindo. Caso o cara chegar e abrir e não tiver miniatura, ele tem que improvisar com alguma coisa aí para poder mostrar que tem a miniatura lá. Mas enfim. Ele usando as miniaturas aqui que ele matou, ele vai e coloca lá. Lembrando que cada miniatura tem um número, né? Na frente dela lá. Então aqui nós temos as miniaturas de 1 a 6, onde a gente vai utilizar os espaços de 1 a 6 para poder marcar os inimigos. Pô, cara, mas tem mais de 6 miniaturas aí da mesma classe. Não tem problema não, a gente vira aqui ó, e vai do 1 ao 10. Não é possível que vai ter mais de 10 miniaturas aí do mesmo tipo de inimigo. Tá? Então você bateu no 1 lá, você coloca lá 1 de dano. Mais ou menos assim. Tá? Ok. Então a gente vai posicionar, né, as armadilhas, vai posicionar os loots e tal. Como funciona a questão do loot no jogo? Toda vez que você mata um inimigo, você vai tirar a miniatura dele e vai colocar uma moeda no lugar onde o inimigo morreu. Então o cara que matou aquele inimigo não necessariamente vai pegar aquele loot. Para ele pegar o loot, ele tem 2 tipos de ação que ele pode fazer para pegar o loot. Um é terminar a sua ação em cima daquele token lá de moeda, onde não necessariamente você vai ganhar um de moeda, é só um loot de dinheiro, onde a quantidade de dinheiro convertida em cada moeda que você pega vai depender do nível do cenário. Então, por exemplo, se você estiver jogando um cenário de nível baixo, você vai ganhar pouca moeda. Se você estiver jogando um cenário de nível alto, você vai ganhar muita moeda de gold, tá? Então você pode lotear esse gold terminando o seu movimento em cima dele, ou você pode usar uma carta que tem toda classe tem o símbolo de loot nela. Deixa eu só achar. Loot, aqui. E o que esse loot ele quer dizer?
Ele quer dizer o seguinte, por exemplo, se você terminar o seu movimento adjacente a qualquer loot, igual por exemplo, eu terminei meu movimento aqui, desse espaço aqui, então não necessariamente eu estou perto do loot, mas eu posso dar loot em até 2 espaços adjacentes ao meu personagem. Então, por exemplo, eu daria loot nessas 2 moedas e nessa outra aqui que está 2 espaços de distância dele, tá? Então, esses são os 2 jeitos de você dar loot no mapa, nos itens do mapa, né? Então, para poder pegar esse baú aqui, ou você termina o seu movimento em cima do baú, ou você usa uma carta de loot para poder pegar o que está lá. Se terminou o cenário, os loots que ficaram são perdidos, tá bom? Deixa eu ver aqui alguma coisa. Lembrando que cada personagem tem os seus ícones respectivos, então cada personagem vai é, separar os seus componentes de acordo com os seus ícones, tá? Agora, o que a gente vai abordar? Vamos abordar as cartas de habilidade, né? É, quando você vai iniciar o jogo, você tem, como eu disse, né? Você tem as suas cartas iniciais, que são 13 cartas, né? Só que, assim, vai variar de cada personagem. Por exemplo, esses que são 13 cartas, esses que são 13, esses que são 11, esses aqui são 15. Como também vai variar o limite de cartas que você vai ter na mão. Por exemplo, esse aqui são 12 cartas que ele vai ter, esse aqui são 8 cartas, esses são 10 cartas e esses são 10 cartas. Ok. Tendo isso em mente, quando você vai criar o personagem, você tem... Acredito que ele tenha 10 cartas aqui de nível 1 e 2 ou 3 cartas com esse X ali. Então, todas as classes têm pelo menos 3 cartas com o X. E aqui, olha lá, deu 10 cartas de nível 1. O que o manual ele recomenda? Que quando você for jogar o jogo pela primeira vez, você utilize só as cartas de nível 1 para poder jogar com o seu personagem. Se você já jogou com a classe, conhece a classe e tal, você pode substituir cartas de nível 1 por cartas X. Qual que é a diferença de uma para outra? No manual fala que as cartas que tem esse X aqui, apesar de ser iniciais, a mecânica delas são mais complicadas que as cartas de nível 1. Então, para jogadores iniciantes, pode complicar um pouco, já que elas utilizam regras um pouco mais avançadas. Mas você, se você estiver se sentindo que as regras do jogo estão ok e tal, você está dominando, então você pode substituir cartas aqui para colocar cartas no lugar, tá? Isso aí fica ao seu critério. Você só pode substituir cartas correspondentes à sua classe. Você não pode pegar cartas de outras classes. Outras coisas que a gente pode falar. Cada jogador ele tem alguns slots de itens para poder utilizar. Tá? Igual, por exemplo, cada item vai ocupar um determinado tipo de slot. Igual isso aqui vai ocupar a bag. A bag, você pode utilizar a quantidade, se eu não me engano, tem que confirmar isso, você pode utilizar na sua bag a quantidade do level da cidade lá, que é o prosperidade, dividido dividido arredondado para cima, tá? Então, por exemplo, no nível 1, você divide ali o 1 por 2, né? E ficaria meio arredondado para cima 1. Então, você poderia usar só um item. Então, para você poder usar 2 itens, você teria que estar no nível 4. Eu acredito que seja isso, tá? Então, esse aí é o item da bag. Você pode utilizar. Item de uma mão, aqui. Então, você pode utilizar até 2 itens de uma mão, tá?
Então você pode utilizar. Acredito que nenhum personagem pode utilizar dois do mesmo item, tá? Você pode utilizar só um item de duas mãos, tá? Um item de duas mãos. Então arco de duas mãos. Então aqui o ícone, a diferença do ícone de duas mãos para de uma mão. Então você poderia usar aquela espada e esse escudo aqui. Slot para capacete. Ok, tem um slot para capacete. Slot para o shoulder. Ok. Slot para o pé. Beleza. E são esses os itens que você pode utilizar. Então você pode utilizar dois itens de uma mão, um item de duas mãos, uma bota, um chest, né? Falei shoulder, mas um chest e um capacete. Ok, todos os personagens podem equipar esses itens. Lógico que você vai procurar equipar itens que te beneficiam. Tá? Os itens eles têm esses ícones aqui embaixo aqui que eu vou explicar um pouco mais para frente. Mas enfim, os personagens eles têm esses slots de itens. O jogo físico não tem esse playmatch não, tá? Isso aqui é só do jogo eletrônico aqui mesmo, tá? Então, esse personagem ele começa no nível 1 com 10 de vida, tá? Com 10 de vida e à medida que ele vai progredindo de nível, ele vai ganhando mais pontos de vida, tá? Aqui na carta do personagem a gente tem algumas informações, então o jogador ele pode fazer os descansos, né, tal, não sei o que, tá falando aí, são informações importantes, mas assim, para termos de regra, eu vou explicar tudo aqui. Ok. Eu já expliquei sobre as fichas de monstros, como elas funcionam. Ok. Como o fluxo do turno, né? O personagem ele vai escolher uma carta, duas cartas da mão dele para ele colocar lá no negócio. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso de turno. E o monstro, né? Ele vai pegar uma carta randômica ali da parte dele. Então, por exemplo, todo jogador vai colocar duas cartas ali. Vou pegar só desses dois aqui para explicar. E a gente vira todas as cartas de uma vez. Então, ok. A carta que está da esquerda vai definir o número da iniciativa do jogador. Tá? Então, esse aqui tem a iniciativa 82, esse aqui tem a iniciativa 20 e o monstro tem a iniciativa 56. Então, na ordem da iniciativa, esse jogador aqui agiria primeiro, o monstro agiria depois e esse jogador agiria por último. Tá? Então, quando o jogador ele vai fazer a ação dele, ele tem que usar uma parte de cima de uma carta e uma parte de baixo da outra. Ou ele pode usar a parte de cima dessa e a parte de baixo dessa. Se nenhum dos dois resultados que você usou na carta lhe agradam, você jogou aquela carta só para poder não fazer ação de descanso, enfim, porque você sempre tem que jogar duas cartas por turno. Você pode usar essa habilidade impressa aqui. Então, ao invés de usar, vamos supor que aqui fosse uma coisa pior do que atacar e você precisasse dar dano no cara. Você poderia usar essa parte de cima para dar 2 de dano. Ou vamos supor que aqui fosse uma coisa pior do que se movimentar. Você poderia usar essa parte de baixo como 2 de movimento. Então, mais ou menos isso. Sempre que o jogador ele for atacar, ele tem que puxar um modificador de ataque aqui das 20 cartas dele. Então, beleza. Vamos supor que ele atacou aqui com esse 3 aqui, que vai acertar em área ali. Depois eu vou explicar os ícones. Então, ao invés dele causar
3 de dano no inimigo, ele vai causar menos 1, então ele vai causar 2 de dano. Se ele estiver acertando esses dois inimigos aqui, né, ele tem que puxar uma carta para cada inimigo. Então o primeiro que ele bateu, ele causou menos 1 de dano, o segundo que ele bateu também causou menos 1 de dano. Então nos dois ali ele causou 2 de dano em cada um. Tá? Ok. A mesma coisa ali o monstro. O monstro ele pode ter algum modificador. Quando o monstro ele vai atacar, a gente compra uma carta para ele também ali, ó. Então a gente compra uma carta para o monstro. Ok. Então o monstro, esse round aqui, ele não vai andar. O ataque dele já vem na carta dele menos 1, com um modificador de menos 1. Então vamos supor que fosse esse monstro aqui, ele fosse normal. Ele tem um ataque de 2. Ele já está com menos 2, então o ataque dele não vai pegar ninguém. E ainda tem esse outro ícone aqui, que ele vai targear dois personagens adjacentes. Então, ok. Então, vamos supor que tenha 3 personagens próximos, né? Então, ele comprou a carta para o primeiro, então não acertou nada. Comprou a carta para o segundo, ok. Então, ele acertou 2 no segundo. Porque é mais 1 de dano que ela tem lá do arco dela, com mais um aqui, então 2 no segundo. E compra para o terceiro e acertou 1 de dano só no terceiro. Lembrando, por causa desse ícone aqui, ó, que é targear uma quantidade de personagens que tiverem próximos àquele personagem inicial que ela atirou. Como definir quem que o inimigo vai atacar? Como o jogo ele tem mais ou menos uma inteligência artificial que funciona mais ou menos assim. O inimigo ele vai atacar sempre o personagem que tiver a menos espaços dele. Igual vamos supor que fosse o turno desse carinha aqui. Então ele iria atacar esse aqui que ele está a 2 espaços. Mas vamos supor que não tivesse esse personagem aqui. Tivesse desse jeito. Então, para ele chegar nesse aqui é 1, 2, 3 para chegar nesse. Para chegar nesse outro, 1, 2, 3 para chegar nesse outro. Então, como ele decidir qual dos inimigos que ele vai atacar? Ele vai atacar o personagem que tiver menos, o que agiu primeiro. Então, o que tiver menos ponto na iniciativa. Então, vamos supor que foi esse da esquerda aqui que tinha vindo de iniciativa. Ele vai lá, vai pipocar esse cara aí, tá? Então, basicamente, é assim que funciona cada rodada do jogo. O jogador ele escolhe 2 cartas da mão dele e habilita uma de cima de uma carta e uma de baixo da outra. Não necessariamente esquerda ou direita interfere em qual de cima ou de baixo. Você que decide qual vai utilizar de cima ou de baixo. Ok. Agora vamos entrar aí na questão dos ícones das habilidades, tá? Eu vou tentar abordar aí a maior quantidade de ícones possíveis, tá? Se uma habilidade tiver essa mãozinha aqui, é um desarme. Então, o desarme ele influencia que quem tiver com esse status, ele não faz nenhum ataque naquele turno. Então ele está desarmado. Se um personagem tiver com esse ícone, ele está invisível. Então ele não pode ser target de ataques naquele turno. Tá? Ele está invisível, ninguém está vendo ele. Se o personagem tiver com esse Immobilize aí, ele pode atacar, mas não pode se andar. Se andar ficou bom. Ele pode atacar, mas não pode se mover, tá? Esse aqui ele pode se mover e não pode atacar. Esse aqui é o ferida, então quando o personagem ele está ferido, ele vai receber 1 de dano a todo turno. Se ele for healado, ele cura da ferida. Esse aqui é o stun. O personagem que tiver stunado, ele não faz nenhuma ação, exceto descansar, long rest, tá? Esse aqui é o poison. Se o cara tiver poison, toda vez que ele receber ataque, ele ganha 1 de dano a mais. Esse aqui é o strengthen.
Então, quando o cara ele tá com esse status, ele compra duas cartas quando ele for comprar a carta aqui e ele fica com o melhor resultado. Então você vai atacar um inimigo, né? Você compra a primeira e compra a segunda, fica com o melhor resultado. Em contrapartida, a gente tem o Muddle. O Muddle ele é o contrário do Strengthen. Então, por exemplo, você compra duas cartas e fica com o pior resultado, tá? É, e tem aquele outro lá, aquele ícone da bolinha, que é tipo um alvo, que eu mostrei lá, que essa aqui dessa mulher aqui que não tem ali nesses status ali. Mas enfim, quando tiver esse alvo aqui, vai targear uma quantidade de personagens adjacentes àquele alvo primário. Então aqui vai targear dois. Tá? É, Na carta, a gente ainda tem alguns ícones que é o seguinte. Lembra lá que eu falei que a gente tem uma mão de 10, né? Então, beleza. Vamos colocar aí que a gente escolheu nossas 10 cartas ali para usar e tal. Essas aí a gente vai tirar do jogo. Do jogo não, né? Vai ficar no seu pool de cartas. Então, você terminou um cenário, você pode... aquela habilidade é melhor, você pode pegar essas cartas de volta. Ok. Então, as cartas, elas têm dois tipos. Você sempre vai estar com todas as suas cartas na mão. Então elas vão estar disponíveis para você utilizar a qualquer momento, tá? Espera aí, deixa eu pegar essa cartinha aqui e vou abrir elas aqui que fica melhor. Então essas 10 cartas elas vão estar disponíveis para você utilizar a qualquer momento do jogo, tá? Aí lembrando que você vai utilizar duas por round. Essas cartas elas podem ter um ícone, quando você utilizar o lado dela que tem esse ícone aqui, é uma cartinha em um X, então essa carta ela vai para o Lost, ou seja, você não pode utilizar essa carta mais durante o cenário. Quando você utiliza uma carta que não tem um lado da carta que não tem esse ícone, por exemplo, aqui na parte de baixo tem um Lost, mas em cima já não tem. Então vamos supor que você utilizou a parte de cima aqui, essa carta aqui que não tem. Então ela vai para o seu descarte, tá? Então basicamente é isso. O lado direito é Lost e o lado esquerdo é descarte. O que isso vai influenciar? Posteriormente no jogo, você vai ficar sem cartas na mão e você vai optar por fazer um short rest, um descanso curto ou um descanso demorado. Quando você ficar sem cartas na mão ou você não tiver duas cartas para jogar, eu estou só com uma carta na mão. Então você é obrigado a fazer o long rest ou o short rest. Qual que é a diferença dos dois? A diferença é basicamente o seguinte. Quando você faz o short rest, você ainda age naquele turno. Então, por exemplo, vamos supor que ali no nosso descarte tem essas 9 cartas. Você vai embaralhar as cartas ali e vai tirar uma e vai jogar lá para o Lost. Se você acha que aquela carta é útil para você, você pode perder 1 de vida, aí você volta aquela carta e joga a próxima carta lá para o Lost. Essa próxima carta você não pode questionar. Aí, ok. Então, esse restante das cartas volta para sua mão. Esse aí é o short rest. Você age ainda naquele turno. O long rest, você pode... Você não age naquele turno. Você recupera 2 de vida naquele turno. Você escolhe a carta que você quer descartar lá pro Lost. Você escolhe a carta que você quer descartar pro Lost. E o restante das cartas vem para sua mão. Além disso, todos os itens que eles que eles tiverem esse ícone aqui, você usou e eles estão tipo usados naquele momento, você fez um long rest, esses itens podem ser usados de novo, tá?
Se o item tiver esse ícone aqui, então ele está no lost, não pode ser recuperado, tá? Alguns itens não tem nenhum tipo de ícone, então ele fica permanente ali durante a fight, a não ser que tenha alguma coisa que prova o contrário. Então essa aí é a diferença do long hash e do short hash, ok? Algumas habilidades do personagem vão lhe permitir usar alguns tokens. Cada personagem ele tem os seus tokens respectivos, que seriam esses pequenos tokens aqui. Então, quando você vai usar, por exemplo, essa habilidade de baixo aqui, que tem uma trilha, você coloca o token ali em cima ali para falar que você usou a habilidade. Então, toda vez que aquele texto ali em cima for engatilhado, você vai andar esse token até usar ele pela última vez e a carta vai para o lost, tá? Com o detalhe o seguinte, cada vez que o token passar por esse espaço que tem 1, esse é o símbolo da experiência. Então, toda vez que você utilizar uma habilidade que tem esse símbolo, você vai ganhar a quantidade de experiência que está falando ali. Tem algumas cartas que falam que você ganha 1 de experiência por cada inimigo que você atingir. Você ganha 2 de experiência em tal condição. Então, você vai ganhar aquela quantidade de experiência. Toda vez que você marcar 10 de experiência, você pega no jogo físico, né? Você tem um marcador de experiência aqui. Então ele varia do 0 ao 9. Toda vez que você marcar 10 de experiência, você volta o marcador para o 0 e pega um token de 10 de experiência, né? Você não sobe de nível durante aquele cenário, mas você sobe de nível quando você terminar o cenário e voltar para a cidade. Mas enfim, voltando, então esse aí é a habilidade da carta. Se a carta tiver um token desse aqui, então ela é uma habilidade que vai persistir durante alguns turnos. Se a carta tiver esse outro, deixa eu ver aqui se eu acho uma carta que tem outro token, outro símbolo aqui, pera aí. Esse aqui, ó. Se a carta tiver esse símbolo aqui, ela quer dizer que aquele texto vai valer só pelo aquele round. Então, isso aqui é um retaliate, símbolo de retaliate. O retaliate é o seguinte, você vai causar 2 de dano, a quantidade de dano que está depois da mãozinha para todo mundo que te atacar melee naquele round, né? Além disso, vai ganhar 1 de experiência cada vez que você usar o retaliate. Tá? Ok. Voltando, vamos falar aqui sobre a parte elemental aqui, ó, já chama um exemplo. Então essa carta aqui, além de você healar, o healer funciona mais ou menos assim. Se tiver escrito numa carta heal, você pode healar você ou outro personagem, que aqui está o range, ó, a 1 de distância. Tá? Alguns healers têm mais distância, alguns healers têm self, então você só pode se healar, e alguns healers têm heala em área, todo mundo adjacente, então você se heala uma quantidade e heala quem estiver próximo de você ali naquele adjacente 2 espaços adjacentes. Tá? Além disso tem o símbolo da terra aqui, que é a folhinha, então você... além de usar essa habilidade, você habilita o ícone da Terra. Se algum personagem naquele turno tiver alguma carta, vamos ver aqui se esse aqui tem, aqui esse personagem tem alguma habilidade que usa Terra. Aí é diferente, é que ele tem que usar, mas dá para ter o exemplo. Se ele usar vamos supor que aqui fosse o ícone da Terra com um X em cima. Ou seja, esse personagem ele não poderia usar essa habilidade nesse turno que ele habilitou a Terra, mas no próximo round que a Terra vai vir aqui para o do meio, ele poderia utilizar essa carta com efeito mais forte. Ou seja, a carta ela tem 2 efeitos aqui. Se você utilizar sem um efeito elemental, você tem um ataque de 3, onde você vai ganhar 1 de experiência para cada um dos personagens que você atingir, né? Então, isso aqui, o cinza é onde o seu personagem está localizado e os vermelhos são os inimigos. Então, você causa um dano em linha reta ali.
Se você utilizar o elemento do ar, você adiciona mais isso aqui, ó. Então você dá mais um de dano e o ataque ainda vai ignorar um de armor que aquele inimigo venha a ter, tá? Ou aqueles, né, que tiver aí em linha aí. Então, se você estiver utilizando o elemento do ar. Caso você não estiver utilizando o elemento do ar, você habilita só o que está em cima, né, do... deixa eu ver aqui, alguma outra coisa. Ah, nós temos ainda a questão de summonar monstros para poder ajudar, tá? Então, como funciona o summon? Você pega um token de summon e coloca ali do lado do seu personagem. Deixa eu ver aqui se eu tenho algum no fácil aqui. Acho que não vai, não sei onde está os tokens de summonar não. Enfim, o token de summonar é desse jeito aqui, do tamanho de um espaço desse aí. Aí você pega e coloca do seu lado. Esse token, ele também tem a mesma inteligência artificial dos inimigos, ou seja, alguns tokens eles vão ter só vida e alguns podem ter ataque também, melee ou range, igual esse aqui, tem ataque, ele tem 6 de vida e tem 2 de ataque melee. Então ele vai andar é, logo após o seu personagem fazer as ações, o token que você summonou ele já habilita. Então ele vai andar um de distância para o inimigo mais próximo. Se tiver dois inimigos na mesma distância, ele vai para o que ataca primeiro. E se ele chegar numa distância melee, ele vai dar uma porrada que causa 2 e ainda causa poison no inimigo, tá? Depois que esse token for destruído, então essa carta fica em jogo, né, que tem um efeito de persistência. Você ganha 2 de experiência por summonar esse bicho. Então, depois que esse token é destruído, essa carta vai para o Lost. Tá? Ok. Vamos ver aqui se a gente acha mais alguns exemplos aqui de coisa. Aqui é uma carta que dá stun, eu já expliquei o stun. A carta que dá loot, já expliquei. Já expliquei. Aqui, ó. É o seguinte, essa carta aqui ela dá 4 de movimento, só que um movimento de jump. Ou seja, quando você faz o seu movimento, no cenário aqui, você pode se mover através de um personagem, mas você não pode parar no mesmo espaço que um personagem. Você não pode se mover através de um inimigo, ou seja, vamos supor que tivesse 3 inimigos aqui, você teria que dar a volta neles se você quiser chegar no outro lado. Mesma coisa a mesa aqui, a mesa você não consegue passar por cima dela, você tem que dar a volta nela. Mas você pode dar um ataque range sobre ela. Mas se você tiver o jump, ali um movimento jump, você pode pular por cima do inimigo, você pode pular por cima da mesa, você pode pular por cima da armadilha. Tá? Mesma coisa Fly, deve ter alguns personagens ou inimigos que têm a habilidade de Fly. Eu não sei onde tem a carta, então não vou procurar para entrar nesse mérito. Mas enfim, se o personagem ele tiver Jump ou Fly, ele pode ignorar essas restrições de movimento, tá? Então ele pode pular por cima aí. Além do Jump, a gente ainda tem o Push ou Pull. Então você ou puxa ou empurra o personagem, os inimigos, aquela quantidade de casas que está falando. Por exemplo, nesse movimento 3 aqui, você poderia terminar o movimento em cima de um inimigo e empurrar ele um de distância. Isso é bom para poder empurrar um inimigo tipo, para dentro de uma armadilha. Por quê? Os inimigos eles sempre vão evitar pisar na armadilha. Por exemplo, se a armadilha tivesse disposto dessa maneira aqui e a gente tivesse aqui, por exemplo, o inimigo ele iria dar a volta para poder pegar o personagem ali. Se o inimigo ele for o único caminho para ele pegar o seu personagem, então ele vai, vamos supor que tivesse 3 de armadilha ali, ele iria pisar na armadilha.
A armadilha, ela causa 2 de dano mais o nível do cenário. Então, por exemplo, se você estiver jogando um cenário nível 3, a armadilha vai dar 5 de dano. Tá? É... Acredito que é isso. Eu tenho que confirmar depois no manual. Mas, enfim, se tiver uma outra situação assim, por exemplo, olha aqui, quer ver? Ó? Vamos colocar aqui. Que o inimigo ele tá aqui a 1 de distância e o outro personagem ele tá aqui. Então, teoricamente, esse personagem está mais próximo do inimigo, tá 2 quadrados, esse que tá 1, 2, 3. Então, para o inimigo seria mais vantajoso para ele vir e bater nele. Só que como tem armadilha ali, ele vai preferir andar um movimento para cá para poder ir nesse aqui, já que tem uma armadilha ali. Mais ou menos desse jeito funciona a armadilha. Se o seu personagem pisar na armadilha, ele se fode também. Então, ele pode usar o jump para poder evitar essas armadilhas. Tá? Os terrenos, eles podem ter 3 tipos de terrenos, tá? Então pode ter o terreno que ele é armadilha, ele pode ter o terreno que é tipo dificuldade para se mover, então para entrar em um terreno que você tenha dificuldade, você gasta 1 de movimento a mais para entrar nele. Então, ao invés de gastar 1 de movimento, gasta 2. E o terreno perigoso, que ele vai causar metade do dano que uma armadilha causa, tipo chão de larva, essas coisas assim. Então são esses 3 tipos de terreno que tem no jogo. Tá? Outra coisa, quando vai iniciar o cenário, cada jogador vai ter acesso a um objetivo de batalha, que vai valer só pelaquela batalha. Tá? Então, tem vários tipos de objetivos. Mate 1 ou mais monstros elite durante o cenário. Pegue somente um descanso durante o cenário. Se você cumprir o que está falando ali, você vai ganhar um Vzinho desse. Onde o Vzinho você vai colocar na sua ficha de personagem marcando aqui embaixo. Para cada 3 Vzinhos que você marcar, você vai escolher um perk aí e adicionar esse tipo de carta lá no seu deck de batalha, tá? Que são essas cartinhas aqui, ó. Então você vai pegar uma cartinha dessa aqui, que corresponde ao perk que você habilitou ali, vai colocar ela lá no seu deck, ou substituir alguma carta que está falando lá, de acordo com o texto que está ali. Então, ok, esse aí é o objetivo de batalha, tá? O level do cenário, né, que eu tinha falado ali anteriormente, ali, o negócio do level do cenário. Você pode querer deixar o jogo talvez mais fácil ou o jogo mais difícil, dependendo aí da sua experiência, do desafio que você quer. Depois você iniciou o cenário, o nível de dificuldade não pode ser mudado mais. O jogo ele pede para a gente fazer o nível do cenário, a média do level de todos os personagens que estão jogando. Você vai pegar essa média de personagens e vai dividir por 2, essa média do valor, vai dividir por 2 e vai arredondar para cima. Então no livro ali ele dá um exemplo de um personagem nível 6, 2 personagens nível 4 e um personagem nível 3, onde a média dele seria 4,25. Aí você vai dividir por 2, aí vai dar 2, alguma coisa. Você vai lá e arredonda para cima, então é 3. O nível ideal para jogar com esses personagens. O nível de dificuldade do cenário para jogar com esses personagens aí. Se você quiser um jogo fácil, aí você colocaria o cenário nível 2. Ah, mas como assim nível 2? Os inimigos nível 2 lá, daquele jeito que eu mostrei lá. Então você colocaria os inimigos nível 2. Ah, eu quero normal, então fica nível 3 mesmo. Ah, eu quero difícil, então coloca os inimigos nível 4. Ah, eu quero os inimigos muito difíceis, coloca os inimigos nível 5.
tá? Aí vai ficar tipo muito difícil. Só que isso vai te recompensar. Em que? Lembra lá que eu falei dos tokens de dinheiro e tal? Então, por exemplo, se você estiver jogando com o personagem no cenário nível 3, que é o ideal para esse personagem, na conversão de gold, para cada token de gold que você tiver, você vai converter cada token daquele em 3 de dinheiro. Se você tiver no nível 5, você vai converter cada token daquele em 4 de dinheiro. Se você. Só que também aí você vai converter o dano da trap, né? Então, por exemplo, o dano da trap no nível 3 é 5, mas ele lá no nível 5 já é 7, que é o dano dela 2 mais o nível do lugar. Só que o bônus de experiência também aumenta. Então, lá no nível 3, completando o cenário, você ganharia 10 de experiência. Já no nível é, é, 5, você ganharia 14 de experiência. Tá? Então, mais ou menos, essa seria a influência do nível do cenário, nos inimigos e na dificuldade aí que você está planejando enfrentar, tá? O jogo ele tem uma variante que dá para jogar ele solo, né? Coisa bem simples, só que tipo assim, como na hora dos turnos lá você coloca as cartas em segredo, então teoricamente seria uma dificuldade para os jogadores não saber o que o outro vai colocar. Jogando ele solo, você tem certeza do que você vai colocar em cada personagem. Então, visando deixar um jogo um pouco mais difícil, né? Aí, quando você for jogar solo, você acrescenta o nível daquela dungeon ali em um, tá? Para ser o normal, tá? Os ícones eu já falei do long hash e short hash, já falei da iniciativa. Já falei dos ícones. Já falei da tabela elemental. Eu estou olhando, dando uma olhadinha no manual aqui para ver se faltou alguma coisa. Na tabela do elemental pode aparecer alguma ativação que é tipo um arco-íris. Então tem todas as cores. Então você escolhe qual dos elementos você vai ativar. Os elementos são fogo, gelo, vento, terra, luz e escuridão, tá? Se o personagem ele chegar a 0 de vida durante o jogo, ele fica exausto, tá, também. Ou se ele não tiver cartas para jogar, porque todas as cartas estão no Lost, ou se ele perder todos os pontos de vida, ele fica exausto. Tem uma variante no jogo para deixar ele mais difícil, que se você morrer com o personagem, perder 0 de vida, ficar com 0 de vida com ele, você morre com ele. E se você ficar exausto com ele, a miniatura dele continua lá e continua tomando dano dos bichos. O jogo tem os bosses, né? Os bosses eles são um pouco mais incrementados que os inimigos comuns. Eles têm mais resistência, têm mais movimento, mas é basicamente aquele estilo de gameplay. Então não vai mudar muita coisa, não. Só vai acrescentar algumas coisas, tá? Já falei do mapa da campanha. Aqui é uma coisa importante é a seguinte, que eu me esqueci aqui na ficha do grupo, é,
na ficha física, vai ter uma parte aqui que é da reputação. Aqui tá só o valor, né? Então, isso aqui foi modificado, mas enfim, quanto mais reputação você tem, mais barato fica os itens que você for comprar. Igual com 5 de reputação, você paga menos um. Quanto menos reputação você tem, mais caro eles ficam. Então, por exemplo, aqui com menos 4 de reputação, você vai pagar um de gold a mais. Além disso, a reputação influencia em alguns cenários que você for jogar e em algumas decisões que você for tomar aqui nesses eventos da estrada ou eventos da cidade. Por exemplo, vai ter algumas decisões que você vai ser obrigado a tomar se você tiver com essa classe, ou que você é obrigado a tomar se você tiver menos 6 de reputação, e assim sucessivamente. Então tem alguns eventos ou acontecimentos aí que são influenciados pela reputação que você tem, tá? É, O jogo ele tem alguns componentes que ele pode te instruir a pegar depois e alguns que você vai usar durante aí todos os seus gameplays. Igual a gente tem esse rollbook e tem o livro de cenários. Só que a gente tem alguns componentes que o jogo ele pode te instruir a pegar depois. Igual aqui a gente tem as classes, né, que vão ser destravadas de acordo com as conquistas que você fizer no jogo. E a gente tem uma lista de conquistas que você vai fazer para poder conseguir destravar algumas coisas. Igual, por exemplo, aqui, se você ganhar o Achievement Ancient Technology, você vai abrir um envelope A. O jogo ele tem alguns envelopes aqui, ó, que são em segredo. Esses envelopes eles podem adicionar novas classes ao jogo. Igual tem um envelope B, tem um envelope o A, o envelope X, tem esses 3 envelopes aqui. Enfim, se você ganhar esse achievement, você pode abrir o envelope A. Talvez tenha ali uma classe, talvez não tenha. Se você tiver esse achievement e esse outro achievement, você vai adicionar os cidade eventos lá no deck do cidade eventos aqui, ó. Você vai adicionar o cidade eventos 75 e hold event 66 no deck. E vai ganhar ainda essa conquista aqui. Então, aqui é só uma lista. Aqui, se você tiver reputação 10 ou maior, você vai ganhar essa nova classe. Se você tiver reputação 10 ou menor, você vai habilitar essa outra classe. Então, isso aqui é só uma listinha. Tem aí no game físico também, para poder ter um direcionamento. Você pode doar quantidade de gold para poder conseguir bênção, né? Se você doar gold todas essas vezes aqui, você vai abrir o envelope B. Deixa eu ver aqui o que mais que tá faltando aí falar do jogo. Quando você completar porque tem as conquistas pessoais, né? Que você vai escrever lá na sua ficha de personagem, tem os conquistas globais. Então, por exemplo, no jogo ele vai te dar um monte de adesivo, né? Quando você completar um determinado achievement, você, não sei o que, eu completei o End of the Invasion. Você vai lá e coloca ele, cola ele na sua fichinha ali.
no seu mapa, né? Então você vai fazendo isso e vai adicionando achievements globais. Quando você for subir na prosperidade da cidade com ações ou quando você aposenta o personagem, você vai colocando a pontuação aqui de prosperidade. Lembrando, quando você vai atingindo os níveis de prosperidade, você vai adicionando novos itens lá na loja da cidade, né? Quando você está na cidade, igual por exemplo, é, você completou, né? Quando você vem fazer a missão, você faz um road event. Ok. Quando você terminou de fazer a missão, você bota sua miniatura na cidade para falar que você está ali em Glowhaven, né? Quando você está na cidade, você pode fazer algumas ações lá na cidade. Então você pode comprar ou vender item. Então o preço que o item tem é o preço que você paga no item, é o preço da moeda que está lá impressa no item, né? Igual, por exemplo, eu quero comprar aquele item ali que é muito legal. Então você paga 20 moedas de gold para comprar esse escudo aqui, por exemplo. Se você quiser vender o item, você vai vender ele a metade do que ele vale arredondado para cima, tá? É, Você pode, além de comprar e vender item, você pode subir de nível. Quando você sobe de nível, você ganha um perk, né? Então você seleciona um perk desse aqui. Você pega as cartas do seu level ali em cima que você subiu correspondente, coloca no seu pool de cartas e você pode substituir as cartas lá antigas por cartas novas. Lembrando que o seu limite de mão vai ser o mesmo aí por todo o jogo, tá? Mas você vai sempre colocar cartas mais poderosas. É, Lá de acordo com o pair que você escolheu, você modifica ou adiciona novas cartas lá no seu deck de batalha, né? E além disso, você acrescenta a quantidade de pontos de vida que você ganha em cada level. Igual, por exemplo, aqui desse personagem, você subiu de nível, no nível 2 ele vai começar a ter 12 de vida, diferente aí do 10 de vida que ele tinha no nível 1, tá? Então isso aí são as coisas que você faz quando você sobe de nível, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar é a questão aqui dos perks aqui embaixo, aqui, ó, quando você vai fazer a sua quest pessoal, você quest pessoal, não, como é que é o nome do trem? Pera aí, deixa eu ver. Battle é objetivo de batalha, que você puxa um a cada cenário. Você adiciona aqui os vizinhos de acordo com o seu objetivo de batalha. Você completando 3, como eu disse anteriormente, você escolhe um perk lá. Então você pode ter no máximo 6 perks dessa maneira, tá? Você na cidade, você pode fazer a ação de doar para o santuário, 10 de gold, aí você marca lá naquela fichinha lá que você doou 10 de gold lá para conseguir destravar aquele negócio lá. Quando você doa o 10 de gold lá para o templo, eu acredito, não tenho certeza, que eu tenho que confirmar depois, mas você adiciona 2 cartas de Blessed no seu baralho. Acredito que são 2, deixa eu até olhar aqui. Cada jogador pode doar 10 de ouro para o santuário, o templo, hospital na cidade. Fazendo isso permite o jogador 2 cartas de Blessed no seu deck lá de batalha aqui, ó. Só que, por exemplo, quando você compra essas cartas, você adiciona o bônus dessa carta, só que você descarta ela, tá? A bênção só vale a mesma coisa o Cursed. Se você tiver Cursed, você erra aquele golpe e descarta a carta, tá? Então, se você fizer a doação aí para o templo, você pega 2 cartas de bênção. Além disso, você pode fazer uma ação que eu acho legal demais, que é um upgrade das suas cartas, cara. Isso eu acho muito legal, cara.
Eu posso fazer um vídeo depois explicando mais sobre isso, que é muito específico e muita informação, mas basicamente é o seguinte: você gasta uma quantidade de gold dependendo do tipo de upgrade que você quer colocar na carta e o nível da habilidade da carta. Por exemplo, uma carta de nível 1 vai gastar um valor X de gold, uma carta de nível 9 vai gastar um valor muito mais exorbitante, que é a de nível 1. Mas enfim, basicamente é o seguinte: você pode pegar uma carta que daria 3 de dano ali, por exemplo, ali, ó, e colocar um mais um nela ali, ó. Então, ao invés de dar 3 de dano, ela vai dar mais um de dano. Você pode pegar uma carta ali que, além de dar o dano, além dela dar o healer, ela vai habilitar um elemento, por exemplo, de fogo, por exemplo. Ah, vai habilitar fogo, ou não. Você quer que, além do healer, o cara vai ter esse strength aqui, ó, que ele vai comprar 2 cartas ao invés de uma e vai ficar com o melhor resultado. Então você pode adicionar essas coisas. Eu não vou falar muito sobre isso porque é muito específico. Isso aí vai ser muito demorado, tá? Então você pode fazer essa ação na cidade também. Lembrando que pode ser muito caro ou muito barato isso aí. Então, muito barato não vai ser nunca não. Pode ser caro ou muito caro o upgrade que você vai fazer. E você, além disso tudo que eu falei na cidade, você pode anunciar que você quer aposentar seu personagem. Para aposentar o personagem, você aposenta completando o seu objetivo pessoal. Você completou o objetivo pessoal, você recebe a recompensa que está falando ali embaixo ali do objetivo pessoal, se é liberar alguma classe, se é ganhar algum gold e tal. E você, todas as suas cartas que você tem, você devolve, né? Todos os seus upgrades que você fez nas cartas permanecem. Todo gold que você tem daquele personagem vai para a caixa do jogo. Todos os itens que você adquiriu com o personagem volta para a loja do jogo. E você pode pegar um outro personagem para você jogar. Então você pode pegar inclusive o mesmo classe que você estava jogando. Então você pega as cartas de volta. Ou você pode pegar uma nova classe, a que você habilitou, ou alguma das outras que não estão sendo usadas no jogo. Então essa é a aposentadoria do jogo. Quando você faz a aposentadoria do jogo, você é autorizado a pegar um dos outros componentes do jogo aqui, ó, que é o registros da cidade. Deixa eu ver, não, acho que é esse aqui agora. Registros da cidade. Esse tal Records, quando você aposenta o primeiro personagem, você vai ler ali o texto ali dele ali, tal, não sei o que, você pode continuar lendo ali, tal. Aí na segunda página você vai colocar, né, as informações do cara que está aposentando, qual tipo de personagem, tal, quem foi o jogador, blá. Aí você vai ler as páginas do registro até que ele fale para você parar de ler. Aí quando acontecer alguma outra coisa no jogo e ele falar, volta lá pro tal records lá e continua lendo. Aí você vai ler o tal records até ele falar para você parar de ler, tá? Deixa eu ver aqui se ficou mais alguma informação para trás. Falei. E acredito que é só, cara. Espera aí que eu tenha abordado todas as questões necessárias para se jogar o jogo aí inicialmente, tá? Tem vários vídeos aí do jogo falando sobre o desenrolar da campanha, né? O gameplay da campanha, só que não tem nenhum falando sobre as regras do jogo. Eu espero aí que nesse vídeo eu tenha abordado tudo necessário para iniciar a jogatina ou para os que estão indecisos em comprar ou não o jogo, tá? Isso é um jogo, para minha opinião, que vale muito a pena de se ter, porque além da imersão que ele te dá, ele te proporciona muita rejogabilidade.
Agradeço aí por assistir o vídeo. Quem está chegando aí no meu canal através desse vídeo, se inscreva no canal. Quem está acompanhando aí todos os meus vídeos, agradeço. E bom jogo aí para todo mundo. Falou.